Daqui a pouco, às 10h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo, direto de Beverly Hills. Existe a possibilidade de indicações para a atriz brasileira Fernanda Torres e a obra brasileira Ainda Estou Aqui. O evento, que deveria ter ocorrido no início do mês, foi adiado devido aos incêndios que atingiram o sul da Califórnia. Por isso, a academia estendeu o prazo para envio dos votos até o dia 17 de janeiro. A premiação acontece no dia 2 de março, em Hollywood. Radar notícia, você ouve aqui. Radar 98. Tirar do Instagram. Agora não tem como. Já esteve aqui outra vez já? Já. Geralmente eu fico lá preso na sala, nem vejo o que tá rolando lá cá. Simbora. Muito bem, agora 10 horas e 3 minutos. Ótima quinta-feira para você, bom dia, obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista. Hoje, recebendo aqui novamente o advogado Gibson Soares, que é especialista em direito do consumidor, para participar com a gente nessa conversa de hoje, esclarecer algumas dúvidas. Se você quiser, inclusive, mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta escrita, não manda em áudio, porque fica difícil a gente ouvir enquanto está no ar, mas pode mandar a sua mensagem escrita, que a gente vai repassar aqui a sua pergunta, tá bom? Junto comigo, na conversa com o especialista de hoje, Letícia Barros, bom dia. Bom dia, Thiago Silva, bom dia, ouvintes da 98 Patinga, bom dia quem está acompanhando a gente pela transmissão lá no YouTube, arroba 98 Patinga lá no YouTube, você pode se inscrever, pode mandar sua mensagem pelo chat lá, pode assistir, pode também ver, né, o nosso especialista de hoje, além de ouvi-lo. Bom dia para você, Dr. Gibson, tudo bem? Bom dia, Letícia, bom dia, Thiago, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição aí, quando vocês precisarem, tá bom? Que bacana. Hoje o assunto é direito do consumidor, não é mesmo, Gibson? O que seria, o que um advogado, né, do consumidor trata dentro do seu escritório? Acho que todos nós somos consumidores, né? Além de sermos também contribuintes, né? Então, tudo que você vai fazer hoje é consumo. Você vai comprar alguma coisa, um celular, você vai fazer uma matrícula numa faculdade, numa escola, você vai no supermercado, tudo isso é consumo, né? E o que envolve a minha área, o direito do consumidor, é quando o seu direito é violado de alguma forma. Então a gente busca defender o consumidor desses delitos, né? Dessas fraudes aí, dessas abusividades. Quais que são as causas mais comuns? Qual que é o que mais chega lá no seu escritório? Qual que é o problema? Hoje a minha maior área de atuação é contra bancos, né? Principalmente bancos, todas as abusividades possíveis, né? Financiamento de veículo, cartão de crédito, juros abusivos, né? Parcelamento automático de cartão de crédito, por exemplo, empréstimo consignado, tudo isso. Você falou sobre bancos, sobre taxas abusivas. Isso entra quando, por exemplo, uma pessoa tem um cartão de crédito, tem ali um consumo alto pelo cartão de crédito e aí, infelizmente, endividou, não consegue pagar aquela parcela da fatura e aí reparcela, né? Faz um novo parcelamento e vem ali uns juros. Como que a pessoa sabe que aquele juros é abusivo? Esses juros, né, do rotativo, o Banco Central ele possui uma tabela, né? Os bancos eles não são obrigados a seguir as taxas de juros estipuladas pelo Banco Central. Só que existe um limite, né? O Banco Central todo mês ele faz a média de juros, né? Que é a série temporal que fala. E cada estado, por exemplo, tem um entendimento do que é abusividade. Aqui em Minas Gerais, o nosso tribunal entende que uma taxa de juros que está acima 1,5 do que está estipulado no Banco Central é abusiva. Por exemplo, se a taxa de juros lá do mês que o Banco Central estipula é 1%, o banco só pode utilizar 1,5%. Se for acima de 1,5%, essa taxa é abusiva e ela pode ser revisada. E aí, então, vamos supor, se tiver lá um limite de dividir de 12 vezes, tem que pegar dentro dessa taxa. Exatamente. Quando é os juros do rotativo do cartão de crédito, né, aí o limite é um pouquinho mais alto que é permitido para os bancos, né, porque é como se ele estivesse te emprestando um dinheiro no cartão de crédito. E é os juros mais altos do mercado hoje. Bacana. Isso também serve para, você falou sobre financiamento, né, na questão de veículo. Às vezes também entra na questão da concessionária que faz o financiamento ou, na verdade, a responsabilidade é toda do banco? Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente, que a gente fala, né? Quando você vai comprar o carro na concessionária, a concessionária faz o financiamento através de um banco, né, ou de uma financeira. Se der algum problema, alguma abusividade, todos os dois respondem, tanto a concessionária quanto o banco, tá? Bacana.
Vamos falar então sobre agora o consumidor de loja, por exemplo. Tem muitas dúvidas, né? Muita gente acha que a loja é obrigada a realizar uma troca de um produto, né? Loja física. Mas na verdade, acho que tem umas regras aí para realizar a troca, né? Hoje virou um costume, uma tradição, a loja, né? Por uma questão de fidelidade, presente, né? Dá um presente pra pessoa Isso, trocar. como é que a pessoa não vai trocar, né? Mas como é que fala a lei sobre troca de um presente ou troca de um produto que na verdade não tem defeito? Loja física. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê só 4 hipóteses de troca de produtos, né? Você falou loja física, mas, por exemplo, compra feita na internet, até 7 dias da chegada do produto na sua casa, você pode trocar por qualquer motivo, é o direito de arrependimento, quando a compra é feita na internet. Agora, quando a compra é feita em loja física, a única obrigatoriedade das lojas trocarem é se o produto apresentar defeito, né? E aí, se é para produtos não duráveis, um alimento, por exemplo, são 30 dias. Se é um produto durável, um celular apresentou defeito, 90 dias, que é a garantia legal. Ou se a oferta é errada, você comprou um celular de 256 GB, chegou em casa, abriu, era 64 GB. Você pode trocar, tá? Porque a oferta foi errada. Ou quando o prazo de entrega não é cumprido. Você comprou uma geladeira, te deram o prazo de entrega de 10 dias. 10º dia não entregou, você pode trocar esse produto ou requerer a devolução do dinheiro. Então, se eu for numa loja, por exemplo, e ter feito a compra de um aparelho, por exemplo, que não é 220, que é 110, mas aí chegou para mim 220, eu posso realizar a troca? A oferta é errada, você pode trocar. Ou requerer o dinheiro de volta. Tiago Silva? Tá, nesse caso aí, por exemplo, o que eu preciso para poder registrar uma reclamação? O que você precisa, principalmente, é a nota fiscal ou comprovante de pagamento, né, do produto, para você comprovar que realmente comprou aquele produto. Eu sempre recomendo, 100% dos meus clientes, eu tento resolver a questão de forma administrativa. Procura a loja, procura a concessionária, manda um e-mail, uma mensagem, uma notificação extrajudicial. Se não resolver, aí vai para a justiça. Tá, eu vou dar um exemplo que aconteceu, desculpa, no final de semana. Sábado a gente estava em um churrasco, aí um determinado colega chegou com uma carne, ela estava embalada, mas ela já não estava, quando ele abriu a gente percebeu que ela não estava boa. Ele estava com cupom fiscal. Falamos, olha, a melhor forma de você fazer isso agora para recuperar o seu dinheiro é ir até a loja e apresentar o cupom fiscal. Mas já estava aberta, a gente só descobriu que ela não estava boa porque abriu. Existe alguma contestação por parte do estabelecimento a respeito disso? Está aberta, foi, sei lá, foi violado, não sei, porque a gente fica... Isso é um caso que acontece muitas vezes, já aconteceu inclusive comigo também. Então, qual é a forma que o consumidor deve reagir nesse caso? Olha, você comprou o produto embalado, né? Você só vai saber do defeito na hora que você abrir mesmo. Então, assim, a loja ou o estabelecimento, dificilmente eu acho que eles vão recusar a substituição do produto, tá? Como é um produto não durável, né, um alimento, você tem 30 dias para fazer essa troca, a devolução, tá bom? Falando sobre garantia, né? Tem muitas pessoas que optam por comprar aquela garantia estendida, né? Na verdade, Dr. Gibson, essa garantia estendida, ela é ofertada pela própria loja ou, na verdade, pelo produto, pela marca do produto? Depende. Em alguns casos, né, por exemplo, quando você compra um celular, a própria fabricante ela já tem um prazo da garantia, né, que é acima da garantia legal, que nesse caso é 90 dias, então a garantia estendida começa a contar após os 90 dias. E também tem a loja. Se você comprar numa loja diferente, né, num varejo, por exemplo, eles também podem te ofertar essa garantia estendida. Começa a contar após os 90 dias da garantia legal. Então, por exemplo, em alguns locais, quando a gente compra um produto, por exemplo, uma máquina de lavar, e fala lá que são 12 meses de garantia, na verdade é uma extensão da garantia. Extensão da garantia. Na verdade é 90 dias que... Aí a loja preferiu te dar essa garantia, te deu, né? Mas a obrigação dela é 90 dias. E no caso que eu tenho que acionar a garantia ela tem um prazo para resolver o problema, ou então dar um produto novo, como é que funciona? Se você comunicou a loja ou o fabricante do defeito, eles têm 30 dias para resolver o problema. Se não resolver o problema em 30 dias, a partir do 31º, você pode solicitar a troca do produto, a devolução do dinheiro. Então sempre primeiro eles buscam resolver aquele problema que está dando ali. Por lei eles têm direito, exatamente. Você comprou um aparelho, está com defeito, você levou na loja, eles não têm a obrigação imediata de substituir para você não, tá? Dr. Gibson, eu tenho um aparelho, por exemplo, que eu estou levando várias vezes para conserto. Ele vai para o conserto, volta, dá defeito, leva para o conserto de novo, volta, passa alguns dias, dá defeito. O que fazer nesse caso? Aí entra na mesma regra. Se é o mesmo defeito, é os 30 dias. Eles têm 30 dias para resolver. Se nessa somatória de vezes que você levou o mesmo problema, somou, passou de 30 dias, você pode requerer outro produto, a devolução do dinheiro. Bacana.
Falando sobre essa questão de repetição, de problema, isso serve também quando você tem um contrato, por exemplo, operadora de celular, né? Uhum. Tem ali um contrato, um plano de 12 meses que ele vai se renovando a partir de cada ano, né? Uma fidelidade. Mas eu não estou satisfeita, a partir do terceiro, quarto mês, aconteceu muitos problemas, tentei entrar em contato, não resolveu, estou querendo cancelar, mas tem uma multa, isso é legal? É legal. Essa multa pelo cancelamento, só que ela tem que observar o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, né? Quando por exemplo, não existe uma lei própria, né, que regula esse contrato, essa prestação de serviço, é o Código de Defesa do Consumidor. Esse prazo, essa multa, né, é de 10% do valor restante. Você contratou 12 meses, no terceiro mês você quer cancelar, a multa vai ser de 10% sobre os outros 9 meses, né, proporcional a esse restante, tá? Não pode exceder os 10% proporcional ao restante. Entendi. Tem que respeitar o direito do consumidor. Exatamente. E como você falou que quem deu causa foi ele, está prestando um serviço de má qualidade, aí você não tem nem que pagar a multa, né? Você vai pedir a rescisão do contrato sem ter que pagar a multa. Vamos a uma questão que eu imagino que a maioria dos brasileiros enfrentam. Vai no mercado fazer uma compra numa loja e existe muitos lojistas, principalmente em Ipatinga, que cobra do consumidor o repasse da taxa da maquininha. Isso é correto? É ilegal. É ilegal? É ilegal. Como que eu faço? Agora vou te passar, no cartão, mas tem aqui a taxa da maquininha. O que o vendedor pode fazer é colocar preços diferentes. Por exemplo, à vista no dinheiro, R$10, no cartão de crédito, R$12. Tá? Isso ele pode fazer. O que ele não pode fazer é que ele está transferindo para você a taxa ou o imposto da maquininha. Se ele coloca um preço diferente, obviamente ele já está repassando, mas não está falando... Não está implícito ali que ele está falando para você que a taxa você que vai pagar para ele. Não pode. Isso é ilegal. E aí você pode até denunciar no PROCON. Se eu falo para ele, mas eu não vou pagar, aí vai gerar uma confusão ali. É melhor você não comprar, né? Se você quiser confusão, você denuncia no PROCON, tá? Mas não pode é ilegal, pagar a taxa. então. Exatamente. Hoje, antes de procurar um advogado especialista em direito do consumidor, eu sou obrigada a procurar o PROCON? Hoje, em Minas Gerais, é obrigado. Pode ser você, né, pessoalmente, ou você com auxílio de advogado. Aqui em Minas Gerais, desde outubro, o tribunal decidiu que qualquer demanda relacionada a direito do consumidor é obrigatória, primeiro, a tentativa de resolução fora da justiça. Então, se você hoje teve um problema com um fornecedor, não tentou resolver fora da justiça e entrar com o processo, seu processo vai ser suspenso, o juiz vai te dar 30 dias para tentar resolver fora da justiça. Eu acho isso um absurdo, mas é o que temos aqui em Minas Gerais. Seria então mais prático e mais rápido se fosse direto, né, com um advogado, né? Exatamente, porque o advogado já sabe o que fazer, quais caminhos, ou se é no PROCON, ou se manda uma notificação extrajudicial, para saber qual é o melhor caminho. Ô, Thiago, você falou aí sobre essa cobrança que fica em oculto, corretamente deveria não falar que é uma taxa da maquininha. Postos de combustível hoje vendem, né, a gasolina, o combustível com preço diferente, se é no dinheiro, se é no cartão, mas não falam que é taxa de maquininha nem nada disso. Exatamente. Mas isso é legal? Isso é legal. O posto pode colocar o valor da gasolina no débito, tanto no crédito, um pouco a mais. E fazer um belo marketing com isso, né? Tá colocando mais gasolina se for pagar no dinheiro, né? Exatamente. Tem um ouvinte perguntando aqui, recebi um produto, comprei um produto na internet e eles não me entregaram até hoje, já faz 3 meses. Eu pedi o reembolso no site e eles ainda não me responderam. O que faço? O que faz é cancelar e pedir a devolução do dinheiro, né? Porque se o prazo já excedeu, te deram o prazo de 7 dias, passou o 8º dia e não entregou, você pode requerer a devolução do dinheiro atualizado monetariamente, tá? Cancela a compra e solicita. Se não resolver, aí tem que buscar o judiciário. E nesse caso que é uma compra na internet, que provavelmente deve estar vindo de outro estado, né? A pessoa não está conseguindo conversar com a loja ali, resolver o problema, ou então com a plataforma, ela aciona o PROCON também, mesmo sendo de estados diferentes? Pode acionar o PROCON de Minas Gerais. O PROCON vai mandar uma notificação lá para o estado dessa empresa para ter que comparecer aqui em uma audiência, seja virtual ou pessoalmente, mandar um preposto, né? Bacana. Uma outra pergunta que me veio dentro do mesmo nível, né, dessa do cartão. Tem muitas empresas que recusam fazer uma venda de produtos de baixo custo no cartão. Por exemplo, um cigarro que custa ali R$2. No cartão não passo. Quer passar dá conta que essa bala aqui dá R$2, não passa. Produto de baixo custo, tem muitos comércios que recusam passar a maquininha.
Isso é legal, não é? Esse comerciante ele pode recusar fazer essa venda? Não, não é legal. Se o comerciante ele trabalha com cartão, se é 1 centavo, ele tem que passar no cartão, tá? O que ele pode falar é que não aceita cartão para nenhuma venda, né? Porque o único método de pagamento que não pode ser recusado hoje é o dinheiro, tá? Fora isso, né, ele pode falar que não aceita cartão em hipótese nenhuma, mas que no baixo valor não aceita cartão e alto valor aceita, não pode. Isso me trouxe uma dúvida. E quando eu vou pagar no dinheiro uma pessoa, uma loja, e eles falam, não tem troco. Responsabilidade. Como é que a gente fica nessa situação? A gente vai embora sem o produto, a gente desiste da compra, a gente aceita pagar de outra forma que às vezes a gente não tem. Assim, eu sempre recomendo o bom senso, né? O bom senso. Mas se você tem o dinheiro, precisa do produto e eles não têm troco, é obrigação deles te fornecer o troco, tá? E em dinheiro, não é te dar balinha, te dar outro produto, não, tá bom? Isso já me aconteceu depois de eu já ter pago. Inclusive faixa azul, né? Que é uma pergunta que eu vou te fazer agora. Faixa azul é legal para o consumidor? É legal. O município, né, ele edita uma lei para poder regulamentar esse trabalho do pessoal, é legal. Mas caso haja algum problema, recorre a quem? Nesse caso, a faixa azul, se der algum problema no seu veículo, porque eles são uma empresa, né, concessionária de serviço público, eles que estão prestando o serviço ali de estacionamento, de vigiar, né, então se der algum problema no seu carro, você vai acionar a faixa azul. Porque há entendimentos que nesse caso o poder público ele não responde, tá? Você pode tentar acionar a prefeitura também na justiça, mas vai ser muito difícil de conseguir responsabilizar. O mesmo acontece, por exemplo, com o estacionamento do shopping, que você paga para... Ou do hospital. O hospital, por exemplo, pagando o estacionamento, entende-se que o local onde você está é responsável. Nem precisa pagar não, tá? Mesmo se o estabelecimento oferece estacionamento, não. Coelho Diniz, por exemplo, você vai lá, estaciona seu carro, deu um problema lá dentro, responsabilidade. Essa eu não sabia. Não precisa ter estacionamento pago, na verdade, não, eu não tá? sabia nem que o faixa azul, ele tinha uma responsabilidade ali no seu carro, caso haja algum problema. Eu falo assim, por exemplo, se meu carro for roubado, parado aqui no faixa azul, é responsabilidade de quem? Então, esse é um grande problema. A maioria da jurisprudência entende que a faixa azul tem responsabilidade. Só que o juiz, em primeira instância, ele pode entender que não teve a responsabilidade. Aí você vai ter que recorrer, tá? Vamos voltar nessa questão aqui. Todo estabelecimento que fornece... Um estacionamento. Tem um estacionamento, é a responsabilidade do estabelecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui de um drive-thru que tem na cidade aí lá no Iguaçu de sanduíche, né? Lá tem uma placa lá de todo tamanho. Não responsabilizamos por danos no veículo, produtos no interior do veículo. Essa placa não existe, é mentirosa, tá bom? Porque é responsabilidade dele sim. Se oferece o estacionamento para você, se é gratuito, se é pago, é responsabilidade do estabelecimento. Eu sei que esse viés talvez puxa mais para o trânsito, mas também tem a ver com o consumidor, né? Tem muitos locais que usam ali a calçada e fazem estacionamento, e eu como consumidora, vamos colocar aqui numa região comercial, não quero ir naquele estabelecimento, mas tem aquela vaga ali, eu posso utilizar para ir em outro local? Pode estacionar, mesmo tendo a plaquinha lá que é só para clientes, não é não. Por quê? Nesses casos de estabelecimento, eles têm que respeitar uma regra de recuo para construir o estabelecimento, né? O recuo da calçada. E aí eles aproveitam aquele recuo e fazem um estacionamento ali, mas isso não pode, tá? Isso é ilegal e é isso. Se você está passando na rua, preciso parar meu carro aqui, mas não vou nessa farmácia, por exemplo, né? Você pode parar seu carro na vaga ali e em outro lugar, não tem problema não, tá bom? Eu acho que essa também é uma dúvida que muitos tinham, porque... Porque tem aquela placa falando assim, 15 minutos, ou então o uso exclusivo do cliente, senão o seu carro pode ser guinchado, algo do tipo, né? Não existe essa exclusividade, não, tá bom? Isso ali é justamente para chamar o cliente, né? Mas não tem essa exclusividade. Porque foi um investimento, né, que a empresa acaba fazendo. Sim, mas é porque eles utilizam, igual eu falei. Ela, né? Eles têm que fazer o recuo da calçada. Sim. E eles aproveitam aquele espaço, não vai deixar aquele espaço à toa ali com um estacionamento. Coloca um estacionamento, 3, 4 vagas, né? Pode perguntar. Bom dia, não quero ser identificada. Meu marido, no ano de 2006, chegou um oficial de justiça para fazer a apreensão de alguns bens, mas meu marido não tinha comprado. A sua pergunta ficou vaga aí. Não entendi muito a sua pergunta, não. Eu acho que está faltando alguma informação. Deixa eu ler de novo aqui, vamos lá. Meu marido, em 2006, chegou um oficial de justiça para fazer a apreensão de alguns bens, mas meu marido não tinha comprado. Deve ser que aqueles bens não estavam no nome do marido dela. Não sei. Tenta explicar melhor a sua pergunta aí, porque ficou bem... ficou vago. Ficou vago, ou está faltando informação, está muito vago aí. Esclarece para a gente, por favor, que aí eu faço a sua pergunta novamente, tá bom? Pode continuar, Letícia. Gibson, falando agora de contrato, letras miúdas no contrato,
Isso é um problema? Isso pode? É um grande problema Existe uma e especificação? é inclusive um crime, tá? Previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que todos os contratos, né, regulados por essa lei têm que ser elaborados com a fonte tamanho 12 no mínimo, tá bom? Se é menor do que isso, já é letra miudinha menor que tamanho 12, é uma contravenção penal, é uma infração penal, né? E esse fornecedor, esse prestador pode responder além de uma indenização pelo, né, o dano causado ali à pessoa, pode responder criminalmente também. Gibson, é importante a pessoa, antes de assinar qualquer contrato, ter um contato com um advogado para ver se aquele contrato está de acordo com a lei? Eu não vou falar para você que 100% dos contratos precisa de uma assessoria, não. Se é algo de baixo valor, algo que não vai te trazer transtorno, tudo bem, né? Um produto, um celular que você vai comprar, acho que não. Mas vai comprar um veículo, vai comprar um imóvel, consulta um advogado primeiro, porque pode ter alguma coisa ali que lá na frente vai te prejudicar. O que eu tenho muito de demanda hoje, principalmente, é contrato de consórcio. As pessoas não leem as cláusulas, né? E aí vai cancelar o consórcio, vai querer a devolução e não vai funcionar do jeito que a pessoa quer, tá? Então, é bom ler o contrato direitinho com o auxílio do advogado. Por exemplo, recentemente no Brasil aconteceu a seguinte situação, né? A pessoa ia para fazer uma compra de um carro e dava tipo uma segurança pro estabelecimento, Tipo o sinal. celular. Entendi. Se não pagasse, o celular era bloqueado. Isso é legal? É legal também, tem lei que permite, no caso, se você comprar o celular, né? Sim. Ele fica condicionado ali ao pagamento, pode ser bloqueado, sim, tá? Logicamente que tem que olhar o contrato, as cláusulas direitinho, mas é permitido esse tipo de venda. É como se fosse um sistema que bloqueia o aparelho da Isso, pessoa. exatamente. Na verdade, É a mesma coisa de você financiar um carro. Sim. Se você não pagou, eles vão apreender o veículo, né? Então é a mesma coisa, funciona mais ou menos da mesma forma. Tem alguma pergunta aí, Thiago? Eu tô lendo uma aqui, mas pode continuar. Ah, beleza. Falando ainda sobre financiamento de veículo, você falou que acontece também muito problema com o consórcio, mas o que de fato é o problema envolvendo o consórcio? Na verdade é o quê? É um valor, a questão de multa, alguma coisa assim? Exatamente, porque quando o vendedor, né, ele quer te vender o consórcio, ele não te explica o que tem de ônus naquele negócio, quais são os prejuízos, né, que você vai ter. E aí eles te fornecem só um termo de adesão, você assina e aceita e acabou. E acaba que na hora que você precisa cancelar o consórcio, eles vão falar para você, ó, não vai te devolver o dinheiro agora, o dinheiro vai ser devolvido só ao final do grupo, daqui 5, 10 anos, e ainda vai te cobrar uma multa de 50%, por exemplo. Tá? Você não sabia dessa informação, então isso é abusivo, isso é ilegal, né? Você pode até buscar a justiça, tá bom? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, não pediu para não ser identificado, então vou identificar. Luiz Carlos. Bom dia, Letícia, bom dia, Thiago, bom dia, Dr. Gibson. Bom dia. Tenho a seguinte dúvida em relação aos estabelecimentos que cobram cover artístico. Isso é legal? A cobrança é legal? É legal desde que informe ao consumidor, tá? Tem que ter uma placa lá de todo tamanho prevista, né? Não pode te informar na hora que você vai pagar a conta, não, tá? Tem que estar previsto lá que cobra pelo cover. Vou aproveitar a pergunta e falar, eu sou obrigada a pagar os 10% do Os estabelecimento? 10% não. Quem tem que pagar o funcionário do estabelecimento é o estabelecimento. Bacana. Agora o cover. O cover é porque é uma prestação terceirizada, né? E aí eles estão te avisando que... Porque você está como se fosse, entre aspas, consumindo a música, né? Que é o produto, tá? Agora, se você não gostou, você pode reclamar e falar que não vai pagar. Agora, eu trabalho além da rádio, trabalho lá no Macário, todo mundo que sabe. Sim. E aí lá tem música ao vivo. Sim. Quinta, sexta, sábado, domingo, todo final de semana. E aí tem essa questão, o cara fala, eu não quero pagar, não sou obrigado, não gostei dessa música. Pode reclamar, mas o cover, se for avisado, pode cobrar sim. Beleza, a pessoa que fez a pergunta anterior, ela acrescentou que agora sim trouxe a informação completa. Deixa eu encontrar aqui, vamos lá. Que usaram o documento do marido, né? Compra do carro, moto, mas essa compra foi em outra cidade e eles nunca estiveram na cidade, mas chegou um oficial de justiça para fazer a apreensão desses bens. Imagino que seja dos bens, porque ela colocou alguns bens aqui na pergunta anterior, mas o marido não tinha comprado. Talvez nem seja os bens, já que ele não comprou, não estava com ele. Eu acho que a pergunta dela ainda está um pouco confusa, mas o complemento que ela usou aqui já dá um esclarecimento. Usaram o documento do marido, fez algumas compras em cidade que eles nunca estiveram. E aí ela quer saber aí o que fazer. Procurar um advogado imediatamente, né, para acessar esse processo,
para saber o que consta lá nesse processo, e aí vai ter que registrar um boletim de ocorrência, porque pode ser que os documentos ainda estão em posse desse criminoso, né, e o juiz não sabe, né, o juiz para ele está ali com o que foi alegado para ele, e aí daqui a pouco pode bloquear as contas, né, do seu marido, penhorar outros bens, então tem que procurar um advogado imediatamente. Eu vi aqui, né, no seu currículo sobre bloqueio de valores em conta. Quando que isso acontece e quando que isso é errado? Isso acontece muito, né? Principalmente dívidas bancárias, que você não paga um cartão de crédito, o banco vai te processar. Primeira coisa, o juiz vai te intimar a pagar. Se não fez o pagamento no prazo, o juiz pode autorizar um bloqueio de bens, né, e ativos, que a gente fala. E aí bloquear dinheiro na sua conta, tá? Nesse momento que você sofreu o bloqueio, a jurisprudência entende que se há até 40 salários mínimos esse valor bloqueado, ele é impenhorável. Só que, igual eu falei, o juiz não sabe que você só tem 40 salários mínimos na conta, ou tem R$1.000, R$2.000. Tem que procurar o advogado para fazer a sua defesa no processo para liberar esse valor. Tá? Falando ainda de banco, Gibson, caso você tenha lá uma dívida, seja por cartão de crédito ou algum empréstimo que você fez com o banco, né? Eu não sei se serve tanto para banco físico quanto para banco virtual, né? Digital, mas se eu quero quitar toda a minha dívida, é obrigação do banco me dar algum tipo de desconto? É isso, exatamente. Quando você vai quitar é a amortização, né, que fala. Porque se você parcela, vamos supor, de 60 vezes, vai ser aplicado juros progressivos no tempo dessas 60 parcelas. Se você vai antecipar todas as parcelas, vai retirar os juros lá do final, né, amortizar esses juros, e aí o valor da quitação tem que ser menor, tá? A amortização ela é legal. Mas não serve, por exemplo, uma compra que você fez de forma parcelada, né? Ou serve? Serve se for um contrato previsto no Código de Defesa do Consumidor, um empréstimo, um financiamento, tá? Agora, se for uma compra de um produto, né, aí dificilmente você vai conseguir essa amortização. Então tem cada caso é um caso, tem que Cada avaliar, caso é um né? caso, tem que avaliar o cada contrato, caso, isso. porque pode ser que a pessoa tenha feito realmente uma compra sem nenhum tipo de juros, Exatamente. parcelada ali Foi numa parcelado loja. sem juros, aí não vai não ter tem como desconto. Isso. O que vai ser bom vai ser o desconto num todo, né? Em outras dívidas que a pessoa possa ter, exatamente. possa fazer e tal. Cair num golpe. Fiz um Pix, era golpe, a pessoa não vai entregar o produto que eu comprei. Aqui eu devo recorrer ao banco. Primeira coisa é o boletim de ocorrência. Você consegue registrar online aqui em Minas Gerais. Segunda coisa é o seu banco, que é o banco pagador. Se foi Pix ou boleto, existe o MED, é o Mecanismo Especial de Devolução instituído pelo Banco Central. Você pode fazer esse MED em até 80 dias do golpe. Então, você vai solicitar o seu banco MED para tentar bloquear esse valor lá na conta do golpista. Se ainda tiver dinheiro lá, o banco vai bloquear o banco do golpista e vai devolver para você o dinheiro. Se não tiver dinheiro, aí você vai ter que buscar a justiça. Aí busca justiça por Exatamente. conta, né? Você pode até responsabilizar o banco nesse caso, né? Se houve alguma falha de segurança, se essa transação ela é atípica, por exemplo, você tem o costume de utilizar R$1.000 por mês que você paga a conta, de repente saiu R$10.000 no Pix da sua conta. Você não sabe para quem foi, né? E nesse caso o banco pode ser responsabilizado, porque o banco deveria bloquear essa transação. E como é que fica a questão do golpe de cartão de crédito, por exemplo? Cartão de crédito, mesma coisa, boletim de ocorrência, primeira coisa. Só que aí nesse caso não tem o MED, né? Não tem, que aplica só para Pix e boleto. Então, cartão de crédito, você vai fazer o boletim de ocorrência, vai comunicar o banco da mesma forma, vai fazer a contestação da compra. O banco vai suspender as parcelas, né, por um prazo, enquanto investiga a situação. Se o banco entender que não, que foi você mesmo, foi utilizada a senha, foi utilizado biometria, alguma coisa assim, o banco vai, infelizmente, vai lavar as mãos. E aí você tem que buscar a justiça. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, a gente meio que já passou por ela, mas eu vou destacar porque ele está dizendo que foi notificado. Ele trabalha carregando compras para um supermercado, já tem uns 2 anos. Aí ele foi multado 9 vezes pelo estacionamento proibido de uma farmácia, sendo que eles adotaram a placa do veículo, mandaram para a delegacia, segundo ele. Está perguntando, eles podem fazer isso? E a delegacia pode aplicar essa multa porque ele foi multado. Então aí tem que verificar se houve alguma outra infração de trânsito que eles comunicaram, né? Porque a farmácia não tem poder de multar você, nem te autuar para a delegacia multar, não. Isso aí quem tem o poder é só a faixa azul aqui, Patinho, tá? Ou os órgãos de trânsito, né, da prefeitura. E no caso a polícia, mas a farmácia não tem esse poder. Então tem que ver a denúncia direitinho, né, a multa, para ver qual a infração de trânsito que foi comunicada lá, tá, para você poder fazer o recurso. Se já passou os 30 dias que você recebeu essa multa, aí você vai ter que ir para a justiça. Ele está falando que foi multado 9 vezes ainda? Então vai ter que ir para a justiça, porque o prazo de recurso administrativo é 30 dias. Uma outra pergunta que tinha, deixa eu chegar nela aqui. Fiz um contrato de assessoria e a empresa faliu.
que eu devo fazer? Eu vou perder meu dinheiro agora? Faliu mesmo, ela abriu o processo de falência, tem que verificar isso, né? Porque se houve a abertura do processo de falência, infelizmente, esse crédito aí vai ficar lá para frente, né? E aí você tem que se habilitar como credor lá no processo de falência. Se não faliu, né? Se a empresa só encerrou, fechou as portas, você pode buscar responsabilizar os sócios aí, tá? Ok. Mais um ouvinte, bom dia. Cancelei meu contrato na academia e me cobraram 30% de multa. Quando disse que o valor máximo seria 10%, me responderam que o contrato deles é feito por um advogado. Paguei para não ter confusão. E aí? Esse advogado aí, ou tá de má fé, ou ele não sabe o que faz, tá? Igual eu falei aqui, se é um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, 10% do valor restante do contrato é a multa. Não pode passar disso. Busca a justiça nesse caso, tá? Dr. Gibson, melhor da região, competente ao extremo. Chegou um elogio aqui. Grande Obrigado. abraço. Obrigado. Vários elogios também na nossa página do Instagram. Valeu, né? Obrigado. Aí, ó. Ralf, Conhece? Conheço, Ralf é meu cliente. Abraço, Ralf. Tá explicado por que ele tá falando que é competente, tá vendo? É cliente. Entendi. E com certeza foi bem atendido, tá vendo? Ó, Ralf, um abraço, meu querido. Letícia, vai. Como que a gente pode identificar que uma loja nas redes... Hoje a rede social, às vezes a pessoa não tem um site, né? Mas tem ali a loja no Instagram, no Facebook, que faz venda de itens, de produtos, de roupa. Existe alguma dica que você pode dar para as pessoas identificarem se aquilo se trata de um golpe ou não? Então, é bom você olhar as avaliações dessa loja lá no site que está vendendo, né? E buscar no Google o nome dessa loja. Eu sempre recomendo isso. Se você não conhece, não tem muitas avaliações, busca o nome, né? Pesquisa o CNPJ para ver direitinho. Não sai comprando não, porque depois para recuperar o dinheiro é bem difícil. Eu tenho um amigo que ele me pediu para te perguntar uma coisa. Ele é pedreiro, trabalha em obras, né? Não tem um contrato, não é CLT. E ele faz alguns serviços extras de vez em quando. E recentemente ele fez uma obra numa casa, numa parede, conversou com a proprietária da residência pelo WhatsApp, passou o valor para ela e tal, mas já passou 90 dias que ele terminou o serviço e ele ainda não recebeu. A mulher até debochou falando assim, pode procurar advogado, não tem contrato, não tem nada mesmo, mas ele pode procurar um advogado? Pode procurar sim, claro, se ele tem essas conversas, a comprovação, né, se tiver testemunhas também que viram ele trabalhando lá nesse local, pode buscar o advogado sim. Primeiro vai notificar essa senhora para pagar, se não pagar, pode entrar com ação de cobrança. Além da ação de cobrança, ele pode também pedir algum tipo de indenização? Depende se ele sofreu algum prejuízo extra patrimonial, né? Sofreu algum constrangimento, alguma coisa, perdeu tempo tentando receber o dinheiro fora da justiça, isso tudo é considerado, tá? Como dano moral. Chegou mais uma pergunta, mas eu acho que a gente também já respondeu ela. Sobre a conversa, minha dúvida, em alguns estabelecimentos só dividem no cartão acima de R$100, principalmente em lanchonete e restaurante. É permitido? Geralmente não tem aviso sobre isso. Acho que a gente já respondeu, né? Já respondemos, né? Se trabalha com cartão, não pode limitar o valor, não, tá? Trabalha com cartão de crédito, tem que parcelar. Comecei um tratamento psicológico, né? E não fui informada que eu preciso cancelar ou adiar algum tipo de consulta num prazo específico. E me cobraram aquela consulta mesmo que eu não fui e avisei ali 6, 7 horas antes que eu não poderia ir por algum motivo. É legal a pessoa me cobrar? Se te comunicarem antes, é legal sim. Tá? A mesma coisa, você vai na manicure, no barbeiro, cancelamento aqui é 6 horas. Se for menor de 6 horas, eu vou te cobrar, pode cobrar. Mas essa comunicação tem que ser somente verbal? Se você foi comunicado, sim. E a pessoa conseguir provar que te comunicou verbalmente, né? É uma tragédia. Porque o ônus da prova aí é do fornecedor. Tá? Me aconteceu, mas eu consegui conversar e explicar, olha, eu não fui comunicada. Isso, aí a mulher não no conseguiu seu provar direito. que ela me comunicou. Aí tem que provar ela mesma. Eu acho que vale mais a regra. tornaram. Acho que vale, principalmente nesse caso, a regra do recibo. Quando você recebe um valor, quem está te fornecendo, te fazendo o pagamento, fala, olha, assina para mim aqui concordando que você realmente recebeu. O comunicado, eu acho que vai nessa mesma linha. Se você trabalha numa empresa um pouco séria nesse sentido e está tentando não ter problemas judiciais, é bom que você faça ali manuscrito ou, né? Tem que fazer contrato. Né? Correto. Mas eu acho que, por exemplo, a pessoa manicure, por exemplo, geralmente não tem contrato. Não tem, vai ter uma agenda ali, exato. né? E aí vi agora, se a pessoa assinar, chegar lá, assina esse contrato aqui dizendo que se você não vier no prazo marcado, eu posso te cobrar. Acho que tem que ter a comprovação, pelo menos do WhatsApp, das conversas, né? Tem que ter alguma forma de comprovar. Vale comprova o WhatsApp hoje? Vale sim. Tá? Tem alguns métodos que a gente utiliza, né, para veracidade das mensagens do WhatsApp, alguns programas, né, que a gente utiliza, a justiça aceita. Isso. Antigamente, não sei, assim, era dito que, por exemplo, no tribunal o juiz não aceitava vídeo que não era
como prova, por exemplo, por causa do direito de imagem, essas coisas. Isso mudou? No caso do vídeo, ele pode ser, você pode gravar escondido, por exemplo, se você participar daquela conversa, tá? Daquela gravação, você é parte. Eu estou gravando aqui escondido, eu conversando com você, eu posso gravar. O que eu não posso é gravar terceiros. Se você e a Letícia estiverem conversando, filmar escondido aqui, não posso, aí não vai servir como prova. Porque a Letícia está presente, ela não tem nada a ver com esse processo, Exatamente. ela é uma pessoa... diferente, aí ela pode pedir, né? Isso é uma dúvida, agora me surgiu essa dúvida, né? Como consumidor, às vezes a gente entra, por exemplo, num hospital. Não sei se é por ser algo privado. Lá está explícito. Não desligue o celular, não grave, não faça vídeo e tal. Mas se eu estiver fazendo uma consulta e aconteceu algum problema e eu gravei, eu estou errada? Olha, aí depende, tá? Porque o hospital, assim como o banco, né, ele tem essa regra de sigilo e aí são leis, né? Algumas porque empresas também, né? Tem informações sigilosas ali que não podem ser compartilhadas. Mas, igual eu falei, se você é parte, se você vai utilizar aquela gravação como prova, você não vai jogar na rede social, não vai transformar em público, você pode gravar sim, não tem problema. Tá? E se eu sofro um acidente num shopping, por exemplo, escada rolante, ou tropeço dentro do shopping, alguma coisa, ou algo dentro do shopping me ocasiona um acidente, a quem recorro? Responsabilidade do shopping, tá? Se você tropeçou na escada rolante lá porque ela deu um tranco lá, alguma coisa desse tipo, comunica a empresa, né? É responsável por administrar o shopping, que é a responsabilidade. Você escorrega num piso molhado que tem a placa não pise, não pise, chão molhado, eu escorrego, eu sou o cara que vou passar naquele chão e vou escorregar. O correto é, se tá molhado, tem risco de cair, cerca o local, tá? É a mesma coisa que você vai nessas lojas aqui e tem a placa lá, quebrou, pagou. Isso não existe, tá? Porque é responsabilidade da loja, do fornecedor, colocar meios ali para que o produto não caia, mesmo sem encostar nele. Você passou ali, encostou sem querer, caiu, quebrou, não, você não tem que pagar, não. Responsabilidade da loja, tá? Eu tenho uma dúvida. Tô ali, pedi um lanche, tinha um mosquito, um bicho, alguma coisa no meu lanche. Eu tenho o direito de pedir estorno do valor ou, na verdade, a minha obrigação é aceitar um novo lanche? Aí, nesse caso, você tem as duas opções, aceitar um outro produto ou a devolução do dinheiro. Tá? Como é que funciona essa questão de conversar, de tentar dialogar? Por exemplo, eu fui no estabelecimento, pedi um jantar e senti um cheiro diferente, algo ruim no alimento, mas o dono do estabelecimento falou assim, não, tá tudo normal. Você vai ter que pagar, você pediu, não. Mas ali você nem consumiu o produto, não. Né? Então aí você vai falar, conversar, tudo é bom senso, né? Mas aí você não vai ter que pagar o produto. Mas né? o meu medo foi real, porque tipo assim, eu tive medo de sair sem pagar e a polícia chegar na minha casa, aquela coisa toda, falando que eu roubei e tal. Mas na verdade eu posso, por exemplo, acionar a polícia no caso assim? Pode. Se quiserem te cobrar pelo produto que você acha que está estragado, você pode chamar assim. Tá? Interessante. Mais alguma pergunta por aí, Thiago? Tem uma pessoa que está complementando a pergunta de quem fez o contrato da empresa e não recebeu lá. Um rapaz que não recebeu. Se tiver que entrar na justiça, o custo de advogado sai do bolso dele ou de quem ficou devendo ele, porque às vezes não entra na justiça por isso, porque tem que pagar custo e acaba não compensando. Então, no caso, se você vai contratar o advogado, né, obviamente que você vai acertar o valor dos honorários com ele, mas nada impede de você, né, pleitear uma reparação por danos materiais, por todo esse valor que você teve que gastar, né, com o advogado, seus prejuízos na justiça para a parte te reembolsar, tá? Mas quando você vai entrar com a ação, né, você tem que contratar o advogado. Existe algum caso que não compensa mover uma ação? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Fotografia, álbum de fotografia, R$ 1.200, não entregou no tempo combinado, veio com defeito, deu múltiplas desculpas, era para entregar em 180 dias, foi entregar em mais de um ano, quero meu dinheiro de volta, mas aí vem uma questão, mas eu entreguei, uma série de confusões. Vou no advogado, ele pode me dizer que não compensa mover uma causa contra? O advogado pode até te dizer isso. É igual eu falei, 100% dos meus casos eu tento resolver fora da justiça, porque é mais barato, né? O tempo é menor, então manda nesse caso, manda uma notificação extrajudicial, tenta receber, né? Porque se não der certo, até esse tempo que você tentou resolver fora da justiça, pode converter em dano moral. Aí além do valor dos 1.200 do álbum, você vai buscar uma indenização. E aí a ação vai compensar para você, tá? Mas obviamente que também que nesse caso, né, quando o valor é pequeno Sim. E tal, talvez você fale assim, eu não quero contratar advogado, mas eu quero processar. Aí tem um juizado especial, você pode ir lá, não precisa de advogado em causas até 20 salários mínimos.
você vai fazer a termação lá, né? Você vai descrever seu problema, o pessoal do juizado vai entrar com o processo para você, sem contratar advogado. Tá não é recomendável, mas... De mais ou menos 30 mil reais, até 30 mil reais. Até 20 salários mínimos pode ajuizar no juizado sem advogado, tá? Não é recomendável, mas... Vamos lá, uma última pergunta aqui, de um ouvinte, dizendo o seguinte, que morava de aluguel, o marido solicitou desligamento da água na empresa, né, no caso da Copasa. Porém, a empresa foi cortar a água e a proprietária não deixou. Passou algum tempo, a Copasa colocou o nome do marido dela no SPC, e fez o pedido, solicitação do nome para o SPC. Ela queria saber o que fazer, porque ficou como se ele não tivesse pagado as contas. Só que ele já não morava, imagino aqui que nesse caso o nome dele não foi retirado da conta, né? Dívida de consumo não fica sobre imóvel, fica sobre CPF. Então, se a conta estava no nome do seu marido, é ele que tinha o direito de cancelar mesmo. A proprietária não tinha que falar que não, para não cancelar. Então, você tem que fazer prova disso, tá? De que ela não deixou fazer o cancelamento, para você cobrar dela, né? Cobrar dela na justiça, isso aí, tá? Muito bem, fechando aqui. Então, mais alguma pergunta, Letícia? Não. Mais alguma pergunta? Eu acho que conseguimos aqui esclarecer bastante. Eu acho que o direito do consumidor... É muito amplo, né? É muito amplo. Você viu tantos temas diferentes, né? Ô, Thiago, eu queria deixar só um recado. Claro. Nós, da classe, né, da advocacia, nós estamos sofrendo aí, nos últimos meses, uns golpes aí, sabe? Criminosos, eles estão utilizando o nome de advogados para entrar em contato com os nossos clientes, né? E aí, como os processos são públicos, qualquer pessoa consegue consultar o número do processo, o nome do cliente. E aí, manda mensagem para esse cliente, né, falando, olha, o seu processo de número tal deu certo, você ganhou um dinheiro, mas para isso você tem que pagar uma taxa, tá? E aí esse golpista utiliza a nossa foto, né, do advogado, o nome do advogado, e aí esse cliente acaba pagando um valor, faz um Pix, né, imaginando que é por conta do processo, tá? Então eu quero deixar só um alerta pro pessoal aqui, se você contratar um advogado e um outro número diferente daquele que você tem do advogado entrar em contato, pedir dinheiro, pedir dados pessoais, seus documentos, não forneça, tá? Se precisar, vai pessoalmente lá no escritório do seu advogado, né, para verificar se isso é verdade, tá bom? Porque tá acontecendo muito nos últimos dias aí, a sócia nossa lá do escritório agora sofreu isso aí no último mês, foram mais de 5 clientes nossos que caíram nesse golpe, e para recuperar o dinheiro é muito difícil, tá? Só para o pessoal tomar cuidado mesmo. Toda pessoa que aparece no WhatsApp pedindo alguma coisa para pagar alguma coisa, assim, até meus irmãos, pais, mãe, eu falo assim, me liga aí, por favor. Me liga. Me liga de vídeo. Me liga no áudio seu aí. Isso. Me liga, deixa eu ver seu rosto. Tá chorando? Cadê? Eu sou assim, porque eu desconfio de tudo. Nunca, acho que, mesmo que seja um valor baixo, gente, mesmo que a pessoa chegue te pedindo 30 reais, desconfie, né? Acontece exatamente, muitos golpes. é porque a gente tem muito cliente que é idoso, sabe, que não tem esse conhecimento, então deixar o alerta, né, para as pessoas aí. Os golpistas estão cada dia mais organizados. O crime está organizado. Olha, é crime organizado mesmo, né? Crime organizado, porque se usasse isso pro bem, para né? chegar a esse ponto ao trabalho que você tem, entrar na internet, como você procurar disse, processos são o nome públicos, do advogado, o perfil do advogado, a foto e aí, do para ele advogado. encontrar o número do telefone desse cliente, ele tem que fazer outra coisa, porque no processo não tem um telefone do cliente. Aí. Então ele tem que pegar ou o nome da pessoa, o CPF da pessoa, que isso fica público lá, né, e jogar em algum programa para baixar o número do telefone, entrar em contato com a pessoa. Então, difícil. Que sirva de alerta para você que está acompanhando a gente aí. Dr. Gibson, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Vários esclarecimentos aí para nós aqui no estúdio, para os nossos ouvintes. A do estacionamento eu não sabia. Pois estamos aí a cada dia mais... o ser humano, ele tem o hábito de não procurar se informar. E é nessa aí que o ser humano acaba sendo prejudicado. Então, é sempre bom se informar, do básico principalmente, para você não ter nenhum problema. E em outras questões em que você não tenha esse entendimento, procure um profissional, procure quem que estudou para isso. Procure, por exemplo, para direito do consumidor, se você se sentiu lesado nesse momento, em alguma situação, procure um advogado. Exatamente. Sim, acho que o direito da gente tem que ir atrás, né? Não pode deixar passar, porque é muita coisa que a gente sofre, não só no direito do consumidor, né? Muita coisa, muita área aí. Muito obrigada, viu, Gibson, pela sua presença novamente aqui nos nossos estudos para falar sobre o direito do consumidor. Realmente, todos somos consumidores em algum momento da vida e eu espero que você volte mais vezes. Tá? Letícia, Thiago, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Só chamar que a gente vem. Vamos chamar. Com certeza teremos Aguardo vocês lá no escritório para tomar um café. Inclusive, pode deixar o nome do escritório. O nosso escritório fica na Rua Uberlândia, ali no prédio São Judas Tadeu, tá? Se precisar de alguma informação, pode me seguir no Instagram aí, gibson.advogado, que a gente agenda um horário para tomar um café lá. Só soletrando, hein?
B-S-O-N, Gibson. Gibson do Mel Gibson. Do Mel Gibson. Abraço, gente. Obrigado. Ó, esquentou minha orelha, meu fone. Não, meu também. Nesta sexta, nossa equipe de promoções estará no posto Rede Souza do Iguaçu. Passe por lá e concorra ao sorteio de R$200 em combustível. Pedágio 98. É nesta sexta, a partir das 5 da tarde, no posto Rede Souza Petrobras, da Avenida Brasil, no Bairro Iguaçu. 98.